Nessas imagens aparece uma garota de 16 anos, uma adolescente de 16 anos, que hoje está detida como suspeita de ter cometido o crime. O que havia ao lado do corpo? Um fio. Pelos dados que vieram à tona da autópsia, ela foi atacada com um objeto pontiagudo e aparentemente asfixiada com esse fio ensanguentado que apareceu perto do corpo. O que uma jovem, uma menina de 16 anos fez por ciúmes e inveja é realmente incrível e decepcionante. E é que Karen Yáñez está obcecada com a vida de Maria Fernanda a tal ponto de fazer tudo o possível para se parecer com ela. Inclusive sendo capaz de entrar em disputa pela atenção de um garoto. Infelizmente, sua loucura a levou muito além de simples diferenças entre jovens. Karen agiu de maneira premeditada e fez algo inimaginável. Apesar do crime ter sido cometido de maneira sádica e premeditada, o procedimento da lei argentina colocou sobre a população um forte sentimento de choque e impotência devido às leves consequências dos atos de Karen. O motivo? Bem, porque ela era, imagine só, menor de idade quando cometeu essa barbaridade, como costuma acontecer. Mas antes de continuar, deixe-me contar a vida de Maria Fernanda Chico, que era uma jovem de 18 anos, nascida em uma pequena cidade chamada Ceres, na Argentina. Seus pais, Silvia Linardos e Javier Chico, estavam muito orgulhosos da mulher na qual ela estava se tornando. Ela era carismática, alegre, prestativa e, portanto, muito querida, não apenas por sua família, mas também por seus amigos. Por isso, quando ocorreu essa tragédia, os meninos tiveram o apoio de muitas pessoas. Sim, a verdade é que sim. Em primeiro lugar, porque minha filha ela era muito amada. Imagine que com 18 anos ela tinha inúmeros amigos. Era uma garota saudável. E bem, depois que isso aconteceu, tivemos o apoio de toda a comunidade da área, de localidades vizinhas. Inclusive surgiu da própria gente juntar assinaturas para pedir mudança de leis e tudo. Pedir justiça. Todo esse carinho ele foi conquistando ao longo de sua vida. Desde pequena, Maria Fernanda demonstrou sua personalidade sociável, gostava de participar de atividades, sendo membro dos escoteiros e até mesmo em peças de teatro. Ela sempre foi extrovertida, capaz de fazer amigos em qualquer lugar. Conforme ela cresceu, seu círculo íntimo também expandiu. Por isso, pouco antes de terminar o ensino médio, além de seus colegas, ela havia conhecido muitas outras pessoas. Entre eles estava um jovem de 23 anos, chamado Rodrigo Gomes, com quem, apesar da diferença de idade, não hesitou e iniciou um relacionamento amoroso. Como Maria Fernanda era uma jovem muito responsável e próxima de seus pais, recebeu todo o apoio de Silvia e Javier. Em relação a este novo vínculo, eram 5 anos de diferença. No entanto, a primeira impressão que Rodrigo deu foi muito boa. Tudo parecia indicar que ele era uma pessoa de confiança, que tinha grande apreço por Fernanda e que se esforçava para ganhar o carinho dos pais de sua namorada. Assim, a recepção da família foi rápida. No entanto, com o passar do tempo, certas atitudes do sujeito foram reveladas, o que o pintava como alguém manipulador e aproveitador. Inclusive, surgiu o rumor de que, além de Fernanda, existia outra jovem que também se dizia sua namorada. Foi então que os pais decidiram intervir e dissuadir sua filha de continuar com esse relacionamento destrutivo. Sendo o ano de 2014, pouco tempo depois da formatura do ensino médio. E embora não fosse o que ela queria, Fernanda concordou sabendo que era o melhor para ela. Além disso, seus planos não consistiam em ficar na cidade de Ceres, mas sim em se mudar para Córdoba para continuar seus estudos. E é que, como te digo, há algum tempo ela já tinha muito claro o seu futuro profissional. Ela queria estudar cinema e televisão, para o que se preparou esperando poder iniciar suas aulas na Universidade do século XXI. Sendo este um novo começo? O que mais emocionava a jovem era que ela estaria acompanhada de sua melhor amiga, Lina, com quem havia compartilhado experiências desde a infância. As meninas se mudaram cheias de sonhos e ilusões, e quando menos esperavam, já havia se passado um ano inteiro. A universidade estava ótima, ela tinha novos amigos, metas profissionais e se empenhava para se destacar nas aulas.
No entanto, considerando o quanto Maria Fernanda era apegada aos seus pais, ela não perdia nenhuma oportunidade de voltar à sua cidade natal e visitar sua família, amigos e outros entes queridos que sempre a recebiam de braços abertos. Depois para 15 de fevereiro de 2015. Com o objetivo de passar o carnaval em casa, Alina e Fernanda fizeram as malas e viajaram de volta para Séries. Supunha-se que seria um ótimo fim de semana, convivência com os amigos, celebrações e um merecido descanso. Antes de voltar à vida de estudante e de garota independente, a garota, como eu te dizia, de 18 anos, chegou muito emocionada para dar um abraço em seus pais. Mas ela não tinha ideia de que, em questão de tempo, seu nome e seu rosto ocupariam as primeiras páginas das notícias, relatando seu final desolador. Foi encontrada assassinada Maria Fernanda Chico, esta estudante de cinema e televisão que vivia como garota na localidade de Séries, que tinha ido estudar na cidade de Córdoba e que, por causa do fim de semana prolongado no fim de semana passado, viajou no domingo anterior. Ela disse que ia se encontrar ao meio-dia com uma amiga depois do meio-dia, mas na verdade foi a um encontro com quem ela acreditava ser este jovem, por quem ela ainda estava apaixonada. Mas o que aconteceu? A acusada, a detida de 16 anos, havia roubado o celular do namorado e a partir desse telefone chamou Maria Fernanda para um encontro. Então Maria Fernanda foi enganada até aquele lugar acreditando que se encontraria com o jovem? No entanto, um antigo amor não superado e uma rivalidade bastante insalubre foram as principais causas de Maria Fernanda se encontrar frente a frente com a pessoa que iria tirar sua vida. E foi durante aquele mesmo domingo, 15 de fevereiro, quando aparentemente Rodrigo Gomes enviou-lhe uma mensagem de texto. Conversaram um pouco e depois ele propôs que se encontrassem em algum lugar da cidade. A jovem, que ainda tinha sentimentos por ele, não conseguiu evitar aceitar o encontro, que aconteceria após o meio-dia. Com o plano traçado, Maria Fernanda optou por não contar aos pais sobre o encontro com o jovem, de quem eles já não gostavam. Portanto, ela contou uma mentira. Vou me encontrar com uma amiga. Foi o que ela confessou, sendo essas palavras as últimas que Silvia e Javier ouviriam de sua filha. Minutos depois, a senhorita Chico pegou sua bicicleta e seguiu o caminho para onde supostamente se encontraria com Rodrigo. Horas mais tarde não se teve mais notícias de Maria Fernanda. Os pais ficaram preocupados quando ela não voltou para casa e tentaram contatá-la por telefone sem sucesso. A falta de comunicação rapidamente se tornou angústia, levantando a pergunta: por que ela não respondia? Ou por que ela não respondia às mensagens e ligações, foi o que eles perguntaram desesperadamente. Depois, a senhora Silvia e o senhor Javier saíram para procurar a filha, bateram nas portas de conhecidos dos amigos da jovem, mas ninguém tinha resposta sobre o seu paradeiro. Sem perder mais tempo, o casal foi à delegacia para denunciar o desaparecimento. A resposta foi imediata, não apenas pelos oficiais de polícia, mas por grande parte dos habitantes da cidade. Quem, sem hesitar, se uniu na busca, esperando poder encontrar a mulher o mais rápido possível. A esperança de revê-la viva permanecia latente. Seus familiares, em especial, não se davam por vencidos, muito menos se deixavam levar pelo pessimismo. No entanto, infelizmente, Maria Fernanda já estava morta há algumas horas quando encontraram o corpo. Na manhã do dia 17 de fevereiro, por volta das 8h30, alguns trabalhadores de uma comercializadora de madeira chamada El Bagual denunciaram uma descoberta bastante perturbadora. Era o corpo de uma mulher banhado em vermelho que jazia sob uma bicicleta. E você pode imaginar, era Fernanda, cujo corpo estava com as mesmas roupas com as quais foi vista viva pela última vez. E à primeira vista, podia-se observar a causa de sua morte, pois ao redor do pescoço apresentava marcas feitas por um arame farpado, o mesmo que encontraram a poucos centímetros dali. Media aproximadamente 20 centímetros e estava coberto por manchas muito semelhantes ao sangue. Além disso, encontrou-se uma arma branca, com a qual, aparentemente, o corpo da vítima foi esfaqueado, causando-lhe mais 2 feridas. Que a teria atacado com uma faca e a teria estrangulado com um fio que foi encontrado na cena do crime. A faca, as tesouras e as luvas, como a mãe descreveu na sexta-feira por telefone, foram levadas e ela tentou esconder tudo. Mas a segunda prova que compromete essa garota de 16 anos é que o celular de Maria Fernanda apareceu em sua casa. Obviamente, a descoberta do corpo foi devastadora para os garotos. A princípio, eles não tinham ideia de quem poderia ter feito tal barbaridade.
No entanto, com o avanço da investigação, dezenas de dados surpreendentes começaram a aparecer e a montar o quebra-cabeça do caso. Maria Fernanda, ao contrário do que seus pais sabiam, ainda mantinha contato com seu ex-namorado Rodrigo, encontrando-o ocasionalmente quando possível. Naturalmente, uma vez descoberta essa informação, o principal suspeito passou a ser o ex-namorado, que foi detido e interrogado no mesmo dia. A verdade era que ele não tinha nada a ver com o assunto, algo que ele conseguiu provar sem nenhum problema. A evidência contundente de sua inocência chegou no momento em que foram descobertas algumas imagens extraídas das câmeras de segurança localizadas ao redor da cena do crime. Nelas não aparecia Rodrigo, mas outra jovem, uma menina de 16 anos de idade chamada Karen Nhanhas. Desde então, as investigações começaram a dar uma reviravolta assustadora, pois todas as provas apontavam para ela como a responsável. Curiosamente, a percepção que se tinha dela era muito distante da de uma assassina fria. De fato, algumas pessoas a descreveram como uma jovem agradável, estudiosa e alegre. E embora fosse questão de tempo até que outras características de sua personalidade começassem a emergir, a primeira coisa que despertou suspeitas foi que, aparentemente, Karen tinha ou teve um relacionamento com Rodrigo. Depois, o vídeo mostrou algo absolutamente insólito, eliminando qualquer dúvida que se pudesse ter sobre sua responsabilidade nos fatos. Quando Maria Fernanda chegou ao ponto de encontro, percebeu que seu ex-parceiro não estava em lugar nenhum. Em seu lugar, viu a garota, com quem tinha certas diferenças. Posteriormente, ambas apareceram lutando até que a agressora levou a vítima a um ponto cego, onde as câmeras de segurança já não captaram o crime. No entanto, minutos depois, novamente se pode ver a jovem de 16 anos arrastando o corpo da senhorita Chico. Você pode imaginar? Ela queria esconder a evidência entre as pilhas de madeira que estavam distribuídas pela área. Dada a evidência, ele foi preso quase imediatamente. Além disso, chamou muito a atenção o estado de paz com que a polícia a encontrou. Ela não parecia uma jovem perturbada, não mostrava arrependimento nem se viu um pingo de remorso em seu ser. De fato, ela parecia extremamente calma, aproveitando uma reunião com amigos, como se nada tivesse acontecido. Quando essa garota, que estava em uma festa de aniversário e negou participação no crime, foi detida e levada à delegacia. Na delegacia quase ocorreu um tumulto, cerca de 500 a 800 pessoas, dependendo das fontes, se reuniram lá e causaram estragos. Porque a detida já estava lá dentro e eles queriam que a polícia a entregasse. Embora o motivo do crime se inclinasse para os ciúmes que essa garota poderia ter em relação a Maria Fernanda, novas informações começaram a ser reveladas à medida que as investigações avançavam. Por exemplo, descobriu-se a obsessão que Karen vinha manifestando há algum tempo. Não se tratava de um simples sentimento de inveja adolescente. O histórico entre ambas já retratava certa rivalidade a um nível bastante preocupante, existindo até momentos de agressão entre elas, sendo Karen a incitadora. Em primeiro lugar, quem supostamente em uma ocasião tentou atropelar quem considerava sua rival com uma motocicleta. E como se não bastasse, através das redes sociais também se podia notar o grande empenho que Karen colocava para se parecer fisicamente com Maria Fernanda, imitando-a na maneira de se vestir, pentear e posar. Nas fotografias, os pais contaram que a suposta assassina tinha cabelo curto e colocou extensões para se parecer com Maria Fernanda. A semelhança física é impressionante. Por questões legais, não podemos exibir o rosto da garota sob investigação. Afirmar que tudo fora resolvido e um acidente estava fora de questão. A verdade era que a adolescente tinha tudo contra ela, pois em questão de dias pôde-se atribuir ao caso um irrefutável sentido de premeditação. Isso porque a acusada havia postado em suas redes sociais uma imagem da cena do crime, a mesma que acompanhou com as palavras "acabas de terminar", evidentemente tratando-se de uma ameaça ou um plano estruturado. E além disso, era impossível não relacionar este ato com o que aconteceu depois. Um crime desencadeado por causa de uma rivalidade fora de controle. Provavelmente por causa do desejo pela atenção de Rodrigo, já que apesar de ser ex-namorado de Maria Fernanda, eles ainda mantinham contato e alguns encontros esporádicos. Situação que Karen não pôde tolerar, consumindo-a ao ponto de perder a cabeça e se tornar uma assassina.
Agora, analisando as publicações das meninas, elas se tornam um pouco arrepiantes, considerando a sinistra semelhança entre ambas, mesmo penteado, mesma maquiagem, mesmas poses e até mesmo edição das fotos. Curiosamente, embora Karen afirmasse ser a namorada oficial do sujeito em questão, ele a contradisse com o argumento de que naquela época já não havia nada entre eles, exceto o ressentimento de um término que o adolescente não queria aceitar. Cada um com suas versões das coisas que, infelizmente, quem pagou as consequências foi Maria Fernanda. Os motivos ficavam por menos, e é que o fato se resumia a um assassinato premeditado do qual seria extremamente difícil obter uma justiça exemplar. Já que ao ser Karen menor de idade, tinha algumas leis a seu favor, protegendo-a até mais do que a própria vítima. No entanto, de uma forma ou de outra, os três jovens se encontravam em uma espécie de triângulo amoroso. Pois se não fosse assim, a acusada não teria conseguido obter o telefone de Rodrigo para se passar por ele e depois chamar seu alvo, ou seja, Fernanda. De acordo com a reconstituição dos fatos, uma vez que o encontro foi acordado e realizado, Karen estava totalmente preparada para fazer o que tinha planejado. Ela levava consigo uma tesoura e uma arma branca, bem como um arame farpado com o qual a agarrou pelo pescoço. O primeiro ataque com a arma perfuro-cortante foi nas costas? A partir desse momento, ele conseguiu subjugá-la e alcançar seu objetivo, longe das câmeras de segurança. Depois, quando se sentiu satisfeita tirando a vida dela, Karen cortou uma mecha de cabelo de sua vítima. Pegou as sandálias dela e saiu de lá, deixando o corpo debaixo da bicicleta na qual a vítima havia se transportado. E embora inicialmente tenha se declarado inocente, e até mesmo negou ter visto Maria Fernanda. Quando a senhora Silvia perguntou se ela sabia algo sobre o paradeiro dela. Foi questão de tempo até que as evidências do que ela havia feito caíssem diante de seus olhos do que esta moça havia feito. Todo o povo de Ceres, Santa Fé, expressou seu repúdio. Ela ganhou o ódio das pessoas. E se não fosse pelas autoridades, talvez ela teria sofrido violência física como parte de uma vingança por causa de seus atos. O que as pessoas pediam era ininteligível, ou seja, o que eles pretendiam era que nós entregássemos a pessoa que tínhamos detida em relação a esse caso, para que eles a vissem, para que eles a insultassem. E bem, isso indubitavelmente é algo inexplicável, que as pessoas peçam isso. Ou seja, precisam entender que nós, ao deter uma pessoa também a ela como acusada, devemos fornecer os direitos que, como tal, a lei prevê para esse tipo de situações. E foi exatamente isso que aconteceu. Karen aceitou ser a autora intelectual do crime. No entanto, recusou-se a declarar oficialmente. Depois, exercendo um dos direitos mencionados pelo oficial, foi-lhe oferecido atendimento psicológico para determinar a causa de suas ações. E embora supostamente alguns transtornos psicológicos tenham sido atribuídos a ela, os especialistas não comentaram exatamente qual transtorno ou quais complicações mentais ela sofria. Enquanto isso, no tribunal foi dado um prazo de 10 dias para determinar seu futuro. Por um lado, algumas medidas socioeducativas foram consideradas, esperando que através destas Karen pudesse realizar sua reinserção social com sucesso. Mas a gravidade de suas ações exigiam muito mais do que isso. Especialmente, a família Chico não queria que a premeditação do homicídio fosse ignorada. De modo que o advogado esperava poder conseguir que a acusada fosse julgada uma vez que completasse 18 anos. Assim, com a possibilidade de Karen não receber a punição que merecia, as ruas de Ceres Santa Fé se encheram de manifestantes que queriam, além disso, de exigir justiça, pediam a revisão do sistema judicial em relação às leis que protegem os menores de idade que cometem crimes tão atrozes, já que a sensação de impunidade deixada por este caso abalou completamente toda a Argentina. Infelizmente, Karen correria. Com tanta sorte que para as festas de dezembro daquele mesmo ano, ele foi autorizado a aproveitar a celebração em casa com sua família, na cidade do Rosário. Sendo esta a primeira vez de muitas, pois para o desagrado da família afetada, tratava-se de um programa do processo judicial juvenil. A menos de um ano do crime, a perpetradora começou a desfrutar da total liberdade vivendo sob o teto de sua mãe, na cidade de Rosário, ainda desfrutava. De fato, para que você tenha uma ideia do escárnio dos direitos de uma menor de idade, respondendo às autoridades com uma simples avaliação psicológica por semana.
Evidentemente, essas ações por parte das autoridades colocaram a opinião pública sob um dos maiores descontentamentos na história criminal da Argentina. Ninguém acreditava na maneira como eles estavam lidando com o caso. Karen era uma jovem perigosa, uma assassina. No entanto, parecia que o bem-estar dela importava mais do que fazer justiça à memória de sua vítima. Como se tivessem desistido de Maria Fernanda e estivessem dando outra chance de vida à sua assassina. E assim, conforme o tempo avançava, crescia também o medo de que, uma vez atingida a maioridade, chegasse-se ao acordo de que ela não poderia ser julgada como adulta. Argumentando que tinha apenas 16 anos no momento do crime, a comoção e a sensação de impunidade estavam à flor da pele. As pessoas não esqueciam, não perdoavam, muito menos deixavam Karen viver em paz. A senhora Silvia e seu marido Javier, por outro lado, assim como o advogado Hugo Parma, deixaram claro que, apesar do tempo, continuariam lutando para conseguir um julgamento justo. Reprovando completamente o sistema judicial tão indulgente que protege os menores cujos crimes deveriam ser julgados como adultos. Eu acredito que deve-se deixar de lado aquele preconceito de que não se pode estigmatizar ou criminalizar os menores. Porque a sociedade espera uma resposta, e esta sociedade é que enquanto a pessoa seja menor, esteja internada, concretamente privada de sua liberdade e depois se aplique a sanção correspondente. Mas não que a província olhe para o lado e agora descobrimos que em Rafaela não haveria um estabelecimento adequado para menores agressoras femininas. Infelizmente, naquele momento, nada se podia fazer, exceto lutar para que o caso permanecesse aberto e, uma vez atingida a maioridade, se abrisse a possibilidade de uma condenação exemplar. Pouco tempo depois, isso já estava estabelecido e os pais de família só precisavam deixar os meses passarem. Certamente vivendo com um nó no estômago, na garganta, vendo como a responsável por tirar a vida de sua filha desfrutava de uma vida completamente normal. No entanto, como a agora falecida tinha dezenas de amigos que a estimavam, não demorou muito para que um deles levantasse a voz. Foi a Alina, a garota com quem ela morava em Córdoba, que te mencionei antes. Ela tirou um tempo para fazer uma página dedicada a Maria Fernanda, onde eram publicadas imagens dela, com o objetivo de manter o caso relevante. No entanto, o que mais chamou a atenção foi que logo começaram a aparecer fotografias da própria Karen, mostrando seu estilo de vida, seu sorriso e sua despreocupação. Esta ação despertou a fúria das pessoas, que de uma forma ou de outra começaram a fazer justiça com as próprias mãos. Julgando cada um dos passos da jovem, comentando suas redes sociais e a perseguindo por onde quer que ela fosse. Que ninguém possa olhar para você sem ódio, era o que diziam as publicações, que mais tarde serviram como isca para coletar outros depoimentos de outras garotas, cujas histórias também estavam relacionadas com Karen e sua violência. Ao que parece, essa jovem procurava os parceiros de seus ex-namorados e depois os ameaçava, de acordo com o padrão que foi detectado em cada relato. E já para o ano de 2016, Karen apareceu na lista de alunos da Escola de Medicina em Rosário. Como era de se esperar, apenas alguns dias se passaram quando seu rosto foi captado por um de seus colegas que conhecia o caso da garota e não hesitou em tornar pública sua estadia na instituição educacional. Não era surpreendente que recebesse o ódio do resto da comunidade estudantil. E assim foi acontecendo em todas as outras áreas de sua vida, sendo identificada, apontada, repudiada e depois excluída de onde estivesse. Embora a justiça deixasse muito a desejar para a família de Chico, a sociedade, como você percebe, se encarregava de tornar a vida de Karen impossível. De certa forma, como você quiser ver, de fazer justiça. Até que finalmente, no ano de 2019, uma nova esperança apareceu na vida dos pais de Fer, como a chamavam carinhosamente e a lembravam. A perpetradora foi declarada por um juiz como autora criminalmente responsável pelo homicídio agravado por aleivosia contra Maria Fernanda, mesmo crime cuja sentença ascendia à prisão perpétua. E foi somente no mês de julho do ano 2020 que Karen recebeu sua sentença de apenas 7 anos de prisão com cumprimento efetivo. Depois, devido a um recurso, foram adicionados mais 6 anos à condenação.
No entanto, nada parecia certo, pois de repente surgiu a possibilidade de que, em vez de cumprir prisão, ela fosse punida com serviço comunitário ligado aos seus estudos de medicina. Apesar dos anos, tudo indicava que a memória de Fernanda nunca obteria justiça, então seus pais continuaram a luta até o ano de 2022. Uma nova sentença de 13 anos abriu a possibilidade de, pelo menos, ela permanecer um tempo na prisão. Infelizmente, o fraco sistema judicial não conseguiu concretizar a prisão. De modo que, até agora, Karen continua tentando levar sua vida normalmente, sendo vigiada por toda a comunidade que a descobre. Toda vez que ela muda o penteado, ou muda o nome, ou se passa por outra pessoa, a luta para Sylvia e Javier permanece latente. E a lembrança de sua filha é o que mais lhes dá força para continuar esperando. Algum dia essa assassina pisará na cela onde deveria ter estado há quase uma década. Não esqueça do canal principal, muitos mais mistérios, com vídeos terças, quintas e sábados.